Sejam muito bem-vindos ao Connect Executive Cast de hoje, mais um episódio, e a gente vai falar sobre colaboração, gente, ou colaboração como motor de inovação e excelência nos negócios. E hoje, colaboração é um tema essencial presente do nosso dia a dia, né? Trabalho, assim, através da parte profissional, parte da nossa mesma vida pessoal, colaboração está aí. E hoje a gente entende que é tão essencial que ela não é só mais um modo de trabalho, mas ela é como conecta realmente diversas áreas, times, ecossistemas com foco no mesmo propósito, né? E hoje, para falar um pouquinho sobre esse tema, estão aqui comigo Marcelo Costa, sócio-diretor comercial da W Nutrition, Bruno Vollmer, diretor sênior comercial da Kenvue, e eu sou a Ingrid e estou aqui para apresentar esse podcast para vocês. Vamos começar, gente? Primeiro, muito obrigada por estarem aqui nessa noite comigo. Obrigado pelo convite. Imagina. Né? Obrigado, Ingrid, pelo convite. E eu acho que um dos pontos principais, assim, para a gente começar sobre colaboração Bruno, conta um pouquinho da sua trajetória, mas também para você, o que é colaboração na prática? Legal. Passa por cultura, processo, pessoas, o que é para você? Legal. Primeiro, Ingrid, obrigado aí do convite, da oportunidade de estar com o Connect Executive na noite de hoje. É um prazer, Marcelo, prazer em conhecê-lo presencialmente aqui. Acho que vai ser uma oportunidade bacana da gente falar de colaboração. E colaboração faz parte do nosso dia a dia dentro da organização, mas a gente ainda vem de formatos de organização que, por vezes, a área funcional ou silos corporativos, como a gente chama, ainda se sobressaem ao trabalho coletivo. Então, a colaboração passa por processos, a colaboração passa por pessoas, a colaboração passa por cultura, e aí acho que eu queria trazer um ponto de comportamento. Acho que a liderança tem um papel chave nessa colaboração e o comportamento dela, o liderar pelo exemplo, a liderança fomentar conexões para que essas conexões contribuam no negócio. Acho que cada vez mais as lideranças são mais corporativas e menos funcionais, trabalham pro negócio e com o negócio e não somente para suas áreas. Acho que para isso ocorra, acho que é bem importante que a gente tenha objetivos claros e aí todos dentro do mesmo barco somando para o mesmo objetivo e não a área A com um objetivo e alguns KPIs, a área B com outros objetivos e KPIs que sejam distintos e não somem com a entrega do negócio, com o propósito do negócio e com os objetivos que a gente tenha dentro da companhia ou mesmo a colaboração no nosso dia a dia pessoal. Porque se a gente fizer um paralelo, a gente é assim com a família, a gente é assim com os amigos. Eu costumo dizer que eu, assim como eu sou um executivo, eu também sou um pai, eu também sou marido, eu também sou irmão, sou filho, sou um colega da sociedade. Então a gente tem uma colaboração. A colaboração faz parte do nosso dia a dia, não somente dos negócios, mas obviamente a gente traz exemplos mais palpáveis dos negócios. Não, com certeza. É a famosa rede de apoio, né? A gente realmente, para colaborar, você precisa ter pessoas com quem você confia, que têm os mesmos propósitos e interesses, e assim você vai fomentando esse ecossistema para chegar no resultado que você espera, não? E acho que tem um ponto dentro da colaboração que eu acho bem importante, principalmente da liderança, que é um ponto da escuta ativa, do acesso, da abertura. Se você cria muitas barreiras, você também inibe esse processo de colaboração, esse processo de trabalhar de uma forma conjunta com outras pessoas. Eu tenho alguns hashtags aí dentro da minha jornada corporativa e um deles que eu uso bastante é o sucesso coletivo. O sucesso coletivo numa organização de 100, 200, 1.000, 2.000 colaboradores, o sucesso ele não é individual, ele é um sucesso do todo, na soma do trabalho e do esforço de cada um para um objetivo comum. Então, esse ponto de ter clareza no propósito, de ter clareza na estratégia, é parte-chave para que a colaboração permeie a organização. E, de novo, o papel da liderança é chave nisso. E fomentar essa colaboração. Excelente. Obrigada, Bruno. Imagina. Marcelo, contigo agora. Quero que você também se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que trazendo um pouco o que o Bruno trouxe, né, tendo o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a gente pensa muito em ser mais eficiente, né, trabalhando colaborativamente, mas também traz
inovação, porque quando você tem diversas pessoas, diversas perspectivas, né, um ambiente inclusivo, você promove a inovação. Queria que você contasse um pouquinho se você tem algum exemplo de colaboração que você acabou gerando novo produto, novo negócio, novo modelo de negócio na tua trajetória. Não, Ingrid, primeiro, obrigado pelo convite. Né? Um tremendo prazer te conhecer o Bruno, a gente trocar Estávamos antes aqui do podcast conversando, já inclusive. aquecendo os motores. Né? Isso mesmo. E, bom, deixa eu me apresentar. Né? Eu sou um executivo de produtos de consumo a vida toda. Né? Trabalhei com alimentos e bebidas, né? Há mais de 35 anos agora, né? Em multinacionais, eu trabalhei muito tempo na Coca-Cola, na Ambev, BRF, cuidei de uma operação da BRF fora do país e há 10 anos estou empreendendo. Né? Então eu sou sócio fundador da W Nutritional, que é uma startup de bebidas saudáveis. Né? A nossa principal marca é a Life Mix, né? De sucos e chás e agora achocolatado, que você precisa conhecer também. Que bacana. Né? Bom, e colaboração, né, para mim é troca, né? Então é a troca para pegar uma iniciativa que eu tenho com uma ideia que você tem e a gente juntos conseguir algo maior do que individualmente iríamos conseguir, né? Seja dentro da empresa, seja entre empresas, né? E aí você pediu para eu dar um exemplo, né? E eu estava vindo para cá pensando nesse exemplo em um caso super recente, né? Que começa quando a gente estava desenvolvendo o nosso produto, introduzindo ele no mercado, cadastrando nos clientes, né? E com uma dificuldade imensa, né? De uma pequena empresa, uma startup, brigando com grandes empresas consolidadas no setor. Então a gente precisava ser diferente, a gente precisava inovar e a gente precisava ser mais rápido, né? E esse case começa quando a gente cadastrou Life Mix no Sam's Club. Bacana. Né? Só que antes de sentar, né, com o gerente, com o diretor de compras lá do Sam's, né, com quem eu já tinha relacionamento em função das empresas por onde eu tinha passado, eu fui estudar, né, como que era o comportamento de compra, qual é o perfil, né, do shopper do Sam's, né, que eles chamam de sócio, né? A característica dessa rede, né? Eu visitei o Sam's nos Estados Unidos, né? E fui apresentar o produto, né? Falei assim, olha, a gente tem um produto inovador, ele é saudável, ele é funcional, né? Totalmente natural, né? Já tinha parceria com a turma da Mônica nos sucos infantis. Só que aí o gerente falou o seguinte, olha, mas a gente aqui no Sam's tem uma característica de... A gente vende em packs, né? O seu suco é um suco unitário, a gente não pode cadastrar, porque ele é um suco unitário. Sim. Né? Mas eu tinha feito o meu dever de casa e sabe aquela pergunta excelente que está no teu slide seguinte? Né? Maravilhoso. Eu falei assim, olha, está aqui o seu pack, né? Então aí a gente já tinha desenhado um pack sortido com diferentes sabores que resolve a semana de uma família, da né? lancheira. Da lancheira, com sabores variados. E aí, putz, era o que ele queria ouvir, né? Então, um exemplo de entender o cliente, saber a necessidade dele e, na colaboração, chegar numa solução que atenda à necessidade do consumidor final, né? Fast forward, passam-se alguns anos, né? E em fevereiro desse ano agora, eu recebo uma ligação do diretor de compras do McDonald's, né? Que ligou para a empresa pelo saque. Uau. Né? E que quando a pessoa responsável atendeu o telefone e falou assim, aqui é o fulano do Mac, achou que era o Mac de computadores. Né? A Apple. Que era a Apple, né? Que estava ligando e a gente usa Dell na empresa. Eu falei, não, mas aqui a gente utiliza Dell. Aí ele, não, mas aqui é o McDonald's, eu queria falar com o Marcelo. Né? E por que eu estou ligando essas histórias? Né? Porque ele... comprava o nosso suco para os filhos no Sam's Club, né? E ele estava fazendo um bid para substituir o suco que ele tinha, né, nas lojas do McDonald's e convidou a gente para participar dessa concorrência, Okay. né, por conhecer o produto e tudo mais, né?
E aí, mais uma vez, a gente foi entender o cliente, porque não adiantava trocar 6 por meia dúzia. Não ia chegar para ele mostrando um produto similar ao que ele já tinha, né? Ou igual a diversos outros produtos no mercado. A gente trabalha com inovação e diferenciação, né? E fui entender com ele qual era a necessidade, o que a gente poderia fazer diferente, né? E aí desenvolvemos um produto específico para o McDonald's, né? Que além de ser um suco 100% natural, sem adição de açúcar, corante, nada, absolutamente puro, né? A gente enriquece com 10 vitaminas e minerais que reforçam, que comprovadamente reforçam o sistema imunológico das crianças, né? Então esse foi um projeto, né, colaborativo e entre essa ligação no final de fevereiro até o dia 10 de junho, né, quando a gente entrou nas 1.200 lojas do McDonald's no Brasil inteiro, né? Que para uma empresa de pequeno porte, desafiadora, né, que briga com os gigantes do mercado, foi uma tremenda vitória, né? Então isso para mim que é colaboração, né? É entender a necessidade do seu cliente, juntos participar do desenvolvimento de um produto, né? E que oferece ao consumidor final uma solução que ele precisa, né? E com agilidade, né? Inovadora. Inovadora. Fiz até meu dever de casa aqui, gente. Estava vendo um treinamento esses dias atrás que falava sobre cultura adaptativa e colaborativa, né? Então, os elementos das empresas que mais inovam, né? Quais são esses elementos que realmente a gente pensa numa empresa inovadora? Centralidade no cliente, que foi o que você falou, ou seja, né? Fui lá entender o que o Sams fazia para trazer para o Brasil a forma melhor para vender. Aprendizado contínuo, que também faz parte disso, né? Colaboração, né? Então, eu acho que não só no momento ali que você estava colaborando, mas já vinha de um evento de colaboração de tuas empresas antigas, relacionamento que você tinha criado e tudo mais, velocidade, experimentação, ecossistema e, obviamente, tem a parte de liderança que é tão importante. Então, né, dá para ver que todos esses elementos... Como tudo aparece, né? Fizeram parte de você. Não, excelente. Mas vamos lá, eu acho que para a gente continuar com esse bate-papo que está maravilhoso, é um tema que eu amo muito falar, inclusive. Bruno, vamos voltar no teu sucesso coletivo. Opa, que eu acho que eu gosto muito dessa hashtag, assim... Assina embaixo, precisamos sempre do sucesso coletivo. E acho que quando a gente fala das organizações, você mesmo disse, a gente às vezes está muito em silos, né? E quais são esses comportamentos da liderança, como você falou, que isso é tão importante para a gente realmente fomentar a colaboração entre as áreas e os times? Principalmente em organizações tão matriciais que hoje em dia a gente vê no nosso mundo. Legal. Ingrid, eu vou só me permitir, porque na primeira pergunta eu comecei falando e aí eu acabei esquecendo de me apresentar. É verdade, nem eu fiz isso, o podcast gente, é um bate-papo, então que me permitam aqui. Eu tenho, sou Bruno Vollmer, sou o diretor comercial da Kenvue no Brasil, tenho 25 anos de carreira profissional em diversas áreas dentro das companhias, em planejamento, em preços, em merchandising, em trade marketing, e aí meus últimos anos em vendas e posteriormente liderando a área comercial. Então, novamente, obrigado aqui a você pelo convite, pela oportunidade de estar junto com o Marcelo também. Ingrid, eu queria tentar trazer um pouco mais de exemplos. Eu acho que acho que o ambiente corporativo é sempre muito de práticas, exemplos, e a hora que a gente vai para agendas de clientes, por exemplo, hoje é uma agenda que mudou muito. Hoje o vendedor, ele não tem só o papel de vender. Hoje ele é um gestor de negócio que administra ou uma carteira de clientes e deveria trabalhar de maneira multifuncional. Então, dentro de agendas de clientes, por exemplo, acho que é sempre ter um colega de supply, um colega de trade marketing, um colega de digital, um colega de gerenciamento por categoria, de áreas que podem somar nessa relação, já que hoje, obviamente, o executivo de vendas é o ponto focal, mas se ele não trabalhar de forma colaborativa com as demais áreas, ele não consegue atender às necessidades ou entender este cliente, como o Marcelo trouxe, e desenvolver o máximo do potencial daquela indústria dentro daquele cliente.
Eu tenho uma outra prática que eu acredito bastante, que são agendas com as áreas. Então, esses dias fui convidado pelo time de qualidade para estar numa agenda de desenvolvimento de pessoas. Amanhã estou numa agenda de RH, que fala um pouco do desenvolvimento de carreira profissional para a organização. Pela manhã estou no momento que a gente chama de momento conexão com os estagiários da área comercial. Então, o grupo de estágio vai estar junto numa frente para a gente falar um pouco de carreira, entender. Super. Mas acho que é como todo mundo tendo o seu papel dentro da organização e aí de forma conjunta, colaborativa e estruturada, caminhando. Obviamente, em organizações grandes, com estruturas matriciais, isso depende um pouquinho das pessoas. E aí, queria voltar. Esses dias teve nossa convenção comercial e teve um slide que eu apresentei logo no começo, falando um pouquinho do que a gente chama de operação end-to-end. Que é uma operação que começa lá no desenvolvimento de produto, em compras e nos nossos fornecedores de matéria-prima e percorre fábrica, percorre CD, transportes e todas as demais áreas até chegar no ponto de venda. E esse é um trabalho enorme que a colaboração, desde a ponta em vendas, dessa demanda, dessa necessidade, até lá atrás em desenvolvimento de produto, em R&D e em compras, são parte-chave no sucesso da colaboração. E acho que você entender o seu papel dentro dessa engrenagem maior é fundamental para que a gente tenha o sucesso coletivo, para que a gente tenha sucesso dentro da organização. E cada um tem seu papel, mas obviamente conectado junto pode fomentar isso ainda mais. Queria trazer um outro ponto da colaboração que eu também acho bem importante, que é a diversidade. Acho que hoje, dentro das organizações, a gente abre espaço para cada vez mais ter uma diversidade de opiniões, uma diversidade de pontos de vista, uma diversidade de ideias, para que a gente faça uma cocriação em grupo, mas que esse grupo tenha a oportunidade de ouvir. E, de novo, o papel da liderança, da escutativa, dessa proximidade com o time como um todo, não só da sua área, mas das outras áreas, é chave para que essa conexão efetivamente funcione. Porque colaboração, como o Marcelo trouxe, é um trabalho em conjunto. Mas é muito mais do que só trabalhar junto. É trabalhar de forma estruturada, com processo, entendendo o seu papel e tendo esse objetivo comum. É a disciplina da colaboração, né? Eu acho que isso é importante. Como você e não só exerce. Isso, eu acho que existe o mindset, a mentalidade de colaboração, de não trabalhar só para a sua área, de entender o papel da sua atividade dentro de um contexto maior. Excelente. E acho que também você falou sobre a diversidade e diferença, né? A inovação colaborativa parte das diferenças e contribuições com diferentes ângulos e pontos de vista, né? Porque se todo mundo estivesse pensando igual, não haveria colaboração, é consenso, né? Não é colaboração. Não é colaboração. Né? A colaboração pressupõe diferentes pontos de vistas, né? Diferentes experiências, né? Mas com um objetivo comum. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Quanto melhor a gente tiver, assim, mais certo, a gente tem um objetivo, um propósito em comum, mais fácil fica todas as áreas trabalharem em conjunto por aquele mesmo objetivo, né? E, obviamente, a escutativa e também passa pela segurança psicológica. Se fala muito hoje sobre as pessoas também se sentirem bem em dividir, fazer perguntas, em falar não entendi, ou me explica um pouco mais da sua área para eu entender como a minha área pode influenciar a sua. Segurança e confiança no outro. Exatamente. Né? Para poder abrir, mostrar sua fragilidade, mostrar suas dúvidas, pedir ajuda. Né? Ou trazer uma ideia fora da caixa, ou colocar uma opinião dentro de um contexto de diferentes níveis hierárquicos, mas ter abertura para isso, ter confiança para isso. Então, assim, essa parte
do ambiente, eu acredito muito que cultura é o que a gente... É mais do que o que está escrito na parede. É o que a gente vive de fato dentro das organizações. E acho que essa abertura, essa confiança, essa quebra de hierarquias é parte das organizações que eu vejo hoje e do que eu acho que as organizações seguirão evoluindo para frente. Não, excelente. Marcelo, vou trocar um pouquinho aqui, vamos voltar para você, mas com essa diferença também. A gente, né, vocês trabalham em empresas grandes, multinacionais, já trabalhou, trabalha ainda, né, Bruno? Tem diferença da colaboração entre empresas grandes e uma startup, né? Uma empresa que começa? Tem algum desafio diferente quando você fala em como colaborar entre uma grande organização e uma startup? Tem. Tem, né? Tem muita diferença, né? E acho que a principal delas é a agilidade, né? Que numa grande empresa, principalmente uma multinacional, né? E já atuei em algumas delas, né? O teu grau de autonomia, mesmo com uma função de liderança na sênior dentro da estrutura, eventualmente com um C-level, ainda existem processos, ainda existe uma autonomia, né? Que precisa muitas vezes ser validada com a matriz, né? Dependendo do que você... Quero fazer um produto diferente, quero fazer uma alteração de processo. Putz, tem que validar com a matriz, e isso às vezes consome muito tempo, né? E também numa estrutura maior, né? É mais difícil alinhar objetivos, porque todo mundo tem suas metas, né? Tem suas atividades para entregar. Então, você conseguir compor uma agenda comum, né? É mais difícil. Ao passo que numa startup, isso é vital e é do dia a dia, né? A agilidade faz parte do negócio, né? Numa estrutura enxuta, a depender da cultura muito menos hierárquica, né? Onde é necessário ter uma tolerância maior com o erro, porque se a gente não estiver errando, a gente não está inovando, a gente não está desafiando o status quo, né? Então, não há problema em errar, né? Temos que errar, aprender rápido e corrigir, né? E evitar cometer os mesmos erros, né? Se a gente está aprendendo, a gente não vai cometer os mesmos erros, né? Então, acho que quando a gente pensa fazendo esse comparativo da colaboração de uma grande empresa com uma startup, né? Nos dois ambientes ela é essencial, mas eu te digo que numa startup ela é vital, né? Se não colaborar, morre. E é um dos diferenciais competitivos, eu acredito, hoje. Sim, tem que ser, né? Na colaboração com fornecedores, na colaboração com clientes, na colaboração dentro do time, dentro de casa, né? Porque as movimentações são muito rápidas, né? O crescimento é muito rápido, né? Então precisa estar o tempo todo colaborando, né? Você não morre, tão simples quanto isso. Sim, né? sim. Não, e acho que a estrutura sendo menor, também você tem menos interlocutores para você validar determinada necessidade. Então, hoje as multinacionais como um todo têm estruturas globais, estruturas locais, então isso demanda às vezes mais alinhamento ou a mesma apresentação, a mesma discussão em alguns diferentes fóruns. O que isso é normal das multinacionais. Sim, porque é uma máquina maior para ser movimentada. Sim, né? E para tomar uma decisão maior, de um impacto muitas vezes maior, a startup... Exato, que o impacto pode demorar um pouco mais para tomar a decisão, mas quando vai, o impacto é gigantesco, né? Se você pensar nas grandes corporações, né? Na pequena é mais ágil, mas é um impacto mais limitado também, né? Mais controlado, né? Esse ambiente mais controlado. E eu sinto que a startup, eu não trabalhei numa startup, eu
estou na minha 5ª multinacional na Kenvue, mas a startup permite também muitas vezes o erro e aprende com o erro de uma forma muito rápida. Do outro lado, a multinacional tem muitos aprendizados de outros países que são trazidos, muitas trocas globais, benchmarks com melhores práticas globais, seja de produto, seja de processo, de modelo de distribuição, que a gente pode trocar e isso enriquece essa jornada de colaboração, porque a colaboração não é só local. A colaboração, ela precisa, no caso de multinacionais, ter com outros países para que a gente entenda o que está funcionando no país ou o que não está funcionando no país e aprenda. Externa e internamente. Sim. Não, mas eu acho que assim, o ponto principal é colaboração independe da organização, sem né? dúvida, seja ela uma startup, seja ela uma multinacional, ela sempre vai ser parte das nossas vidas aqui como um motor seja de inovação. Uma universidade. Também, exatamente. Ou seja ela, eu trouxe no começo, ou seja ela a nossa vida pessoal. Não, vida pessoal, exatamente. A gente, família, de novo, tem agendas de colaboração. A hora que você pega a sua casa, marido, esposa, filhos, tem a agenda de colaboração para que tudo flua da forma mais correta ou com menos fricção possível. Né? Não, excelente. Eu acho que tem um tema interessante que a gente... Estamos falando muito de colaboração, mas temos que falar de resultados também, né? E hoje colaboração, mais do que um modo de trabalhar, é uma forma de você estar ali entregando os seus resultados, né? De uma maneira mais eficaz, como você falou, né? Conectar end-to-end, etc. Como que vocês consideram, os dois aqui podem responder, né? Como que se mede o resultado de uma colaboração, né? No dia a dia? Como que a gente consegue trazer isso para dentro dos objetivos dos nossos times para falar, isso faz parte do seu objetivo porque ele vai trazer o resultado X? E como que a gente consegue tangibilizar isso no dia a dia? Olha, medir é fundamental em tudo, né? Então, a colaboração, eu acho que ela parte de um propósito e um objetivo único, mas que também demanda indicadores de desempenho para verificar se a gente chegou e atingiu esse objetivo, né? Então, eu de formação sou engenheiro. Então, os números fazem parte. Então eu sou meio freak em medir, né? Porque se você não mede, você não sabe se você chegou lá, né? Você não sabe se você está aquém da meta, se está além da meta, se tem a oportunidade para melhoria, para melhoria, né? Então faz parte do processo de colaboração, né? E voltado à inovação, que é o que a gente está falando bastante, né? Estabelecer as métricas, né? Como que você mede o sucesso dessa colaboração, né? Quando, pensando em fornecedor e cliente, né? Indústria e cliente, né? É o JBP, é o plano feito em conjunto, né? Então, né, quais são as métricas? A gente estava falando aqui, citando alguns clientes, né? Que a gente tem em comum nas empresas, né? Então, a gente faz um JBP, né? Então, olha, qual é o objetivo que a gente tem que alcançar, né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para alcançar esse objetivo, né? E como que a gente mede, né? E, claro, qual é a recompensa se a gente atingir essas métricas, né? Excelente. Eu acho que só tentando ser complementar, mas eu concordo muito com o Marcelo, não é tão simples de mensurar colaboração, mas ter métricas para isso são importantes. Eu acho que dentro das organizações, uma forma que eu vejo são as pesquisas de clima e engajamento. É uma forma de você medir o nível de engajamento, de conexão, e até algumas perguntas trazem muito para esse tema de colaboração, de trabalho em conjunto dentro das áreas, de clareza dos objetivos, de papel do líder junto com as pessoas, fomentando essa agenda de time e de organização. Então, a pesquisa de clima e engajamento é uma forma de mensurar e pode ser um indicador. Você pode ter uma métrica, até com base nas anteriores, do que você pretende evoluir nesse aspecto. A gente tem uma outra pesquisa que eu gosto
gosto bastante, com certeza o Marcelo, que é do mercado também de consumo e comercial, conhece que é a Advantage. Hoje, a Advantage é uma forma de que as indústrias avaliam os varejos e os varejos avaliam a indústria, tendo como espinha dorsal a colaboração. E aí o plano de negócios é uma forma de construir junto, de estabelecer métricas e de se colocar em conjunto para colaborar, mas o papel das pessoas, o papel dos processos, de novo, acho que a Advantage é uma pesquisa de mercado, mas que ajuda a apoiar em mensurar o que é essa colaboração vê sendo vista de fora para dentro e não só o que você acha que é colaboração. Mas queria só reforçar um ponto que eu trouxe, que colaboração tem que estar na cultura e no DNA das organizações. As organizações ganham a partir do momento que elas trabalham mais coletivamente, menos individualmente, e a partir do momento que todo mundo se sente parte da jornada e entende o seu papel e a sua contribuição nessa jornada e nesse propósito maior. E aí o papel da liderança, né? Em reforçar isso, Bruno, no dia a dia das organizações, dos seus times. Mas fazer talvez uma liderança transversal, né? Ou seja, o que você estava comentando, da gente conseguir estar nos outros times para escutar, né? E convidar esses outros times também para participar das agendas de outras áreas, de outros processos, para começar a entender o famoso end-to-end, que é uma palavra bonita, mas tem que ser vivida na prática realmente para trazer os resultados que a gente precisa para a organização. Então, excelente. Mas, gente, vamos falar um pouco de futuro também, que eu acho que é interessante, né? A gente tem aí falado muito sobre tecnologia, inteligência artificial, né? Como que a colaboração, vocês veem a colaboração daqui a 5 a 10 anos, vai mudar com o advento da tecnologia e da IA dentro dos nossos dias a dias ou não? Ou o que não poderia deixar de existir para que a gente continue usando a colaboração como uma ferramenta de inovação e de excelência nos negócios? Olha, eu acho que o que a tecnologia traz é facilitar a colaboração, né? Então, você consegue hoje envolver uma ampliação do teu ecossistema, né? Então, você consegue envolver mais elos, você consegue envolver mais pessoas em cada um desses elos com a ajuda da tecnologia, né? Seja através da facilidade de conexão, né? Ou também do processamento, porque também uma base de dados gigante vira uma nuvem de dados e com a inteligência artificial você consegue rapidamente, né, convergir para a informação e para a tomada de decisão, né? Eu estava vendo um caso de uma empresa, né, que está usando a IA para desenvolvimento de produto, né? Mas não fazendo só uma pesquisa rápida, não, mas fazendo uma leitura de o que os consumidores estão buscando na internet, né? Quais são os termos mais buscados. Então isso me indica qual é a preocupação que esses consumidores estão tendo, né? Então, se esse aqui é a necessidade que ele está tendo, que se manifesta através desta preocupação, né, como é que eu posso endereçar um produto que atenda a essa dor que ele está sentindo, né? Algo que talvez ele nem saiba, mas que a gente já consegue ler, né, através dos termos que estão sendo buscados, processar isso rapidamente, e alguma coisa que levava meses, agora em 1 minuto você consegue prototipar e testar, né? E aí ter a resposta para esse protótipo virtual feito, né, para ver qual seria a intenção de compra. Então, o processo colaborativo ele gira muito mais rápido, ele é muito mais abrangente, muito mais envolvente do que a gente conseguia fazer alguns anos atrás, né? Não estou falando nem de décadas, alguns anos atrás. Então, na tua pergunta do que vai ser daqui a 5 anos, vai ser muito mais rápido, né? Muito mais abrangente, muito mais completo, né? E a gente vai ter a condição de, colaborando, né, numa aldeia cada vez maior, né, encontrar soluções. A gente está falando muito de produto, mas pode ser de serviço, pode ser de qualquer outro tipo de necessidade, né? De uma maneira mais rápida, eficiente, né? E mais aderente à necessidade, né, das pessoas, né?
Excelente. Então, acho que se eu posso contribuir, acho que é reforçar a mensagem aqui do Marcelo. Acho que ela vai ser cada vez mais híbrida. Acho que hoje já ela ocorre pelas pessoas, através das pessoas, mas usando cada vez mais a tecnologia. Acho que a inteligência artificial mostrou para nós uma outra forma de trabalho. Ou está mostrando para nós, já que cada dia a gente descobre algo novo. uma coisa nova. Qualquer dia a gente vai estar conversando só com o chat GPT. Então, porque você pergunta algo e a resposta vem, por vezes ela te abre um pouco do pensamento, mas assim, de novo, o chat GPT é um exemplo, mas acho que as ferramentas tendem a contribuir cada vez mais, mas de novo, é de forma híbrida. Acho que não são só as pessoas, não são só as ferramentas, mas como é que elas facilitam, como é que elas dão velocidade, como é que elas suportam uma decisão, como é que elas trazem dados, trazem informações para que em grupo ou em colaboração se tome uma decisão, para que um processo flua de uma maneira mais automatizada. De novo, acho que para o futuro eu vejo que cada vez mais as companhias precisam trabalhar menos em silos e o uso da tecnologia pode potencializar a colaboração. Vai permear a colaboração no nosso dia a dia, né? Não, excelente. Gente, vocês querem dar mensagens finais aqui? Estamos quase terminando o nosso podcast. Acho que foi um bate-papo super rico. Mas se vocês pudessem trazer, não sei, um insight final aqui sobre colaboração, né, para os nossos ouvintes aqui, para quem é líder, para quem quer fomentar essa end-to-end, Bruno, para quem quer fomentar o sucesso coletivo, ou mesmo quem está numa startup, Marcelo, quais são as mensagens finais que vocês dão para os nossos ouvintes? Pode, Marcelo, fica tranquilo. Não, se eu puder deixar um recado, né, e uma coisa que eu aprendi ao longo da carreira, é ter disponibilidade, né? Então, para colaborar, você precisa estar disponível, né? E muitas vezes, na rotina da empresa, a gente é consumido pelo trabalho, né, e não abre a agenda para ouvir, para oferecer ajuda, né? E uma das coisas, né, que eu, agora, nesse mundo das startups, né, isso me chamou muita atenção, muito mais do que eu tinha, né, com as grandes empresas, né, é uma abertura para troca de experiências, né? E porque as dores são as mesmas, né? Então, eu converso e ajudo, mentoro outras startups, né? E você ouve as dores, são as mesmas. Não muda. As mesmas, né? Então, você tem que estar disposto a abrir a agenda para ouvir, né? Para pedir ajuda e para ajudar, né? E isso tem que ser uma disciplina, né? A gente não pode ser dragado pela máquina, né? Seja lá qual for o tamanho da empresa, mas todo mundo está super ocupado, totalmente. né? Então, se a gente não abrir um espaço para isso, né? E esse espaço pode ser um telefonema, esse espaço pode ser um almoço, esse espaço pode ser um cafezinho, um happy hour, né? A gente vai ser consumido e não vai colaborar, né? Então, colaboração, para mim, começa com disponibilidade, né? E você falou uma palavra-chave, que é disciplina. Então, tem que ter a disciplina para estar disponível, né? Ouvir e pedir ajuda quando necessário para colaborar, né? Senão, não vai acontecer, né? Isso mesmo. Eu concordo também novamente com os pontos do Marcelo aqui. Acho que, de novo, se eu posso complementar nas minhas mensagens finais, acho que eu complementaria com uma escuta ativa, com um fortalecimento da diversidade de ideias, um fortalecimento de uma cultura de confiança para que as pessoas tenham abertura. Cada vez eu acredito, a gente falou de organização do futuro, a organização do futuro é cada vez menos hierárquica, cada vez mais cada um tendo o seu protagonismo e podendo contribuir, seja numa organização de 5 pessoas, numa organização de 1000 pessoas, ter essa cultura de colaboração, com certeza só vai somar com o negócio. E acho que é entender que o sucesso ele não é individual, o sucesso ele é potencializado em grupo, é parte-chave, e novamente o papel da liderança em fomentar conexões
conexões, em abrir portas, em quebrar barreiras, em trabalhar de uma forma multidisciplinar com as demais áreas, é parte-chave para que essa liderança pelo exemplo consiga mover os colegas que estão nessa equipe ou mesmo o restante da organização e ser um exemplo dessa agenda de trabalho colaborativo e trabalho em conjunto. Não, com certeza. Acho que eu agregaria só mais um ponto nesse rol de palavras que a gente falou um pouco de colaboração, que eu estou de acordo com todas, que é curiosidade. Acho que a curiosidade é essencial para a gente fomentar a colaboração, né? Para você ter a curiosidade de entender o outro que passa, o processo, a área, enfim, tudo isso. Gente, muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Acho que foi espetacular, espero que vocês gostem desse podcast, né? Colaboração não é mais só uma palavra bonita, né? Ela passa por disponibilidade, confiança, sucesso coletivo, né? Tem a parte da escutativa, curiosidade, e assim a gente entende que vai ser cada vez mais um motor de inovação e excelência nos negócios. Muito obrigada, Marcelo, Bruno. Obrigado. Boa noite, Ingrid, gente. Obrigado.